Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos dá, que o Senhor nos concede de aqui estarmos para adorá-lo e servi-lo na beleza da sua santidade. Desde já quero agradecer ao convite do presbítero aqui, o pastor Expedito, que me fez o convite para estar pregando a palavra do Senhor nesta noite, neste culto de missão, que por sinal é a segunda vez que venho neste ano pregar no culto de missão. Há 5 meses atrás estive aqui no dia 9 de fevereiro e aprove o Senhor pelo seu Espírito me tornar a trazer aqui. Também agradeço ao pastor da igreja aqui, pastor Márcio, e demais obreiros que o ladeiam nesta obra. Agradeço pela receptividade dispensada nesta noite à minha pessoa. Meus amados irmãos, sem mais delongas, gostaria de ler um texto bíblico a qual me fora passado, que é Marcos capítulo 16, versículo de número 15. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Uma vez mais, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Meus amados irmãos e irmãs, obreiros do Senhor, culto de missão, é sempre importante ressaltar que este culto tem como intuito, em especial, trazer uma consciência cristã a despeito da obra do Senhor sobre a face da terra, bem como também ser uma noite de conscientização acerca da maior tarefa que a igreja do Senhor Jesus está incumbida de realizar, a saber, a obra evangelística, a obra missionária sobre a face desta terra, nos 4 cantos, para a glória de Deus. Portanto, o culto de missão que ora nós colocamos a cada mês esse título, é sabido que todo culto em si, ele tem a natureza de ser evangelístico, porque visa sempre ganhar almas para o Senhor Jesus. E nesta noite em específico, ainda mais tendo um dia apropriadamente assim colocado. Mas o Senhor Jesus, nesta noite, por meio da sua palavra, nos mostra da importância de darmos ouvido à sua voz. Aqui Jesus estava falando a respeito da evangelização com os seus discípulos. Só quem era discípulo poderia então dar esse ouvido à voz do Senhor. A ordem, como é sabido no estudo da palavra de Deus, é sabido que o Senhor Jesus deixou 2 ordenanças principais, a saber, o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Mas aqui não deixa de ser uma ordenança do Senhor, a qual muitos gostam de ressaltar sobre a ordem imperativa. Por que imperativo? Por causa da força da expressão ide. Quando Jesus disse ide, ele não disse que era um favor, mas sim era uma ordem, um dever, uma obrigação prazerosa que deve haver no servo de Deus de ir fazer a obra do Senhor. Quando ele convida aqui a fazer a sua obra na face desta terra, nós vemos aqui que ele estava dizendo para que fosse pregar
toda criatura. O desejo do Senhor é salvar a todos. É salvar a todos. Existe um ensino que o Senhor só quer salvar, porventura, os predestinados que Ele predestinou na eternidade e que no tempo Ele elegeu. Mas isso não é verdade. Ou o entendimento dessa doutrina por parte de quem assim interpreta está equivocado, errôneo, porque o desejo de Deus é salvar a todos, porque a Bíblia diz o quê? Que a graça de Deus, ela se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Tito capítulo 2, versículo 11, é bem verdade que nem todo mundo será salvo, mas não porque o Senhor não quer, é porque a pessoa, ao ouvir da palavra de Deus, endurece o coração. Se nesta noite houver alguém aqui que ainda não é salvo em Cristo e que está ouvindo a palavra de Deus diz para não endurecer o seu coração ao ouvir da palavra de Deus, antes porém se curvar perante a palavra de Deus e receber o Senhor como único e suficiente Salvador. A palavra aqui nos mostra um chamado. No estudo da palavra de Deus é sabido que existe a chamada específica e a chamada geral. No caso aqui, a chamada é geral. A chamada específica é quando está ligada ao ministério, aonde nem todos têm um chamado para o ministério. Mas quando Jesus disse aqui, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, Ele estava fazendo aqui um chamado geral. Então, meus irmãos, a evangelização, o dever de evangelizar, não é para o evangelista, no sentido da chamada específica. O chamado aqui é para todo o crente. Se você é um discípulo, se você é uma discípula, se nós somos discípulos de Cristo, é conosco que Ele está falando. A não ser que eu e você não sejamos discípulos de Jesus, mas todos nós aqui somos discípulos de Jesus. Então, por consequência, o Senhor está dizendo nesta noite, o chamado é para todos nós, no tocante a essa ordenança. A chamada é geral, todos nós temos a responsabilidade de evangelizar, de ganhar almas para Jesus, independente de uma chamada específica, porque aqui a chamada é geral, é para os discípulos, e todos nós somos discípulos de Jesus. Por isso Ele está falando conosco. O Senhor Jesus estava para ser assunto ao céu, ser elevado ao céu. Aqui estava sendo as últimas instruções que Ele estava dando, porque nota-se que a partir do versículo 19 Ele termina de falar e é elevado ao céu, recebido no céu. Então eram as últimas instruções. Meus irmãos, é isso que a igreja do Senhor precisa se ocupar, em dar ouvido a essa tarefa que o Senhor incumbiu a sua igreja, comissionou a sua igreja, como vai dizer lá em Mateus capítulo 28, versículo de número 19, que é um texto paralelo sobre a grande comissão. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, indicando ali até a fórmula trinitariana. Então, meus irmãos, a ordenança, a comissão que a igreja deve estar envolvida
aleluia, é nessa tarefa da evangelização, da obra missionária, quando assim se tratando de transcultural e não outra tarefa. Hoje nós vemos parte da igreja do Senhor, principalmente no Brasil, envolvida com aquilo que não é tarefa da igreja. Hoje nós vemos muito da igreja do Senhor envolvida com política, com políticos, gastando tempo com essa questão de se levantar crentes políticos, e a palavra de Deus não diz nada disso, meus irmãos. Mas nós vemos aí até mesmo bispos envolvidos com tanta política que quer se ocupar em eleger o maior número, por exemplo, de candidatos na próxima eleição a político. Irmãos, isso não é tarefa da igreja, está perdendo a visão espiritual. A tarefa da igreja é a obra evangelística e é a edificação. Quando você estuda na palavra de Deus, nós sabemos que a tarefa da igreja é tríplice: glorificar a Cristo, edificar a igreja e ganhar almas. Aleluia! Edificar a igreja quando a pessoa entra salva por Jesus Cristo, e aí vai crescendo na fé. Então fala da edificação e glorificar a Cristo, como nós estamos aqui nesta noite glorificando a Cristo através de cultuá-lo, de adorá-lo. Essa é a tarefa da igreja. A tarefa da igreja não existe a quarta, mas há quem quer colocar uma quarta tarefa e com isso está se perdendo. Mas o Senhor nesta noite quer nos trazer de volta para a palavra do Senhor, para nos mostrar que a tarefa da igreja não é se envolver com a política. A tarefa da igreja é ficar na sua tarefa de evangelizar, de ganhar almas, de levar a palavra de Deus avante para a glória de Deus, de sermos instrumentos de Deus para ganhar almas, ganhar aqueles que estão perdidos. Meus irmãos, por isso é noite de conscientização. Aleluia! É bem verdade que nem todos irão para o campo missionário, mas podemos, como foi dito, de várias formas estar envolvido com a obra do Senhor no tocante, orando por aqueles que vão, por aqueles que estão perdidos, para que tenham um encontro com a salvação, também contribuindo com a obra missionária financeiramente, e indo quando se tem, aí nesse caso, a chamada específica para uma obra missionária. Mas evangelizar é para todos nós, ganhar almas, falar de Jesus na oportunidade que temos diariamente, mas que precisamos estar atento e desejoso. Por isso nós podemos falar, a fim de que aquele que está ao nosso lado ouça falar de Jesus, para que ele possa sair do caminho que está trilhando errado e vir para Cristo, vir apontar para Jesus e ser salvo. Há muitas vidas que precisam ser salvas e que depende de mim e de você darmos ouvido, dar lugar para que o Senhor nos use para ganhar essas almas. Por isso que aqui implica na fala de Jesus, ir, só vai quem tem disposição. Muitos hoje não estão tendo mais disposição de evangelizar, disposição de se levantar e querer ir ganhar almas para o Senhor. Por isso que Jesus disse: ide, mas está implícito aqui uma questão importante, que é a disposição. Isso me faz lembrar o Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia uma expressão
expressão muito comum, mas que demonstrava a total entrega de quem assim pronunciava. Por exemplo, o próprio profeta Isaías, quando foi dito aquela fala lá no capítulo 6, que exatamente trata do chamado do profeta para o ministério profético, e que depois vai se tornar o maior ministério profético do Antigo Testamento, com a maior duração que houve o ministério de Isaías, por mais de 50 anos, de acordo com alguns estudos. Ali vai dizer uma pergunta que vai se fazer quando ele contempla aquele culto celestial, lá no capítulo 6 de Isaías: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E aí ele vai dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O que é que ele estava dizendo? Ele estava se dizendo assim, ele estava se colocando na posição, se colocando de uma forma disponível para fazer a obra do Senhor. Pergunta-se nesta noite: quantas vezes eu e você temos dito isso para Deus? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Muitas das vezes queremos fugir, correr, mas o Senhor está procurando alguém que diga: eis-me aqui, envia-me a mim, mas não de boca, mas de coração. Venha dizer isso no sentido: Senhor, eu estou disponível, envia-me, eu estou pronto, envia-me. E o Senhor é poderoso para te enviar, para te usar, mas é necessário a disposição. Por isso que ter disposição é um primeiro passo para cumprir o ide aqui. Disposição, porque se você não tem disposição, você não se levanta para fazer a obra do Senhor. E o que o Senhor Jesus quer dos seus discípulos é que tenha essa disposição e também de levar a sua palavra. E aqui dizer ide e atentar para esse ide fala também da obediência, obedecer ao que ele está ordenando. E como servo, e todos nós aqui somos servos, porque quanto mais crescemos na obra do Senhor, mais servo nos tornamos. Por exemplo, nós obreiros aqui somos servos da igreja, primeiro do Senhor e depois da igreja, que servimos a igreja com a palavra de Deus, que servimos a igreja naquilo que ela precisa, necessita. E estamos aqui servindo no altar em favor da igreja, e é exatamente isso aqui: obedecer ao que o Senhor requer. Então, quando ele diz ide, e a pessoa vai, e como os discípulos depois nós vamos ver que foram, eles estavam em quê? Em obediência. Será que nós estamos querendo obedecer a este mandado do Senhor? Mas se não, meus irmãos, nesta noite nós temos a oportunidade de obedecer ao que o Senhor está falando, para que haja salvação, para que haja novos membros, aleluia, nas fileiras, aleluia, aqui da igreja, servindo ao Senhor, porque precisamos apresentar para o Senhor as nossas obras, o fruto da nossa vida cristã. E é fazendo este trabalho, o que o Senhor pede de nós, aleluia, é que cumpramos aquilo que Ele estabeleceu, e não inventemos outras coisas que o Senhor não nos vocacionou, não nos chamou, porque a igreja, meus irmãos, ela está colocada de forma estratégica sobre a face da terra. Ela é o agente oficial de Deus para, no tocante à tarefa da evangelização. Uma ONG não pode evangelizar
essa autoridade, mas só a igreja tem esta responsabilidade, essa autorização da parte do Senhor Jesus para ganhar alma. É o agente de transformação deste mundo, a igreja do Senhor, aleluia. E é nós, servos de Deus, servos do Senhor, que vai fazer este trabalho e que deve fazer com prazer, com alegria, em obedecer a esse mandado do Senhor, pregar para que o perdido venha à salvação, saia do seu caminho que está trilhando de perdição, para que nós não venhamos a ser cobrados, porque a palavra de Deus mostra que podemos ser cobrados. Quando? Lá no livro do profeta Ezequiel, quando ele fala do atalaia, lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33, que ele fala para o profeta: se eu te mandar falar e você não falar, e o ímpio morrer na sua condição que ele está trilhando, em outras palavras, eu requererei o sangue da tua mão. Se você falar e ele se arrepender, você vai estar livre do sangue. E se você falar e ele não se arrepender, todavia ele também estaria livre de uma cobrança. Agora, você vendo que ele está trilhando um caminho difícil, terrível, de condenação, de perdição, e não fala, não o alerta como um atalaia, eu vou requerer. Irmãos, e o Senhor pode fazer isso para com as nossas vidas, porque Ele incumbiu nós, servos de Deus, que sabemos quantos estão trilhando um caminho de condenação, mas se eu e você ficar com a boca fechada, poderá ser cobrado no futuro pelo Senhor. E eu pergunto, qual de nós aqui queremos ser cobrado pelo Senhor? Nenhum de nós. Então, que possamos obedecer à fala do Senhor, à ordem do Senhor, porque é uma ordem, e toda ordem deve ser cumprida, diferente de um pedido que pode ou não você atender. Aqui não tem, pela questão colocada aqui no texto, analisando aqui o versículo, não tem essa questão de dizer assim: vou fazer se quiser. Não, porque é uma ordem, e toda ordem deve ser cumprida, ainda mais a ordem do Senhor Jesus para conosco. Então o Senhor nesta noite está nos conscientizando, nós como igreja do Senhor, nos dias em que estamos vivendo, com as tribulações que o mundo está vivenciando, até mesmo por conta dessa política que o mundo passa. Todavia, meus irmãos, a igreja, ela precisa se manter na sua posição. Por isso que Jesus está dizendo aqui que os discípulos deveriam cumprir aquilo que foi a eles ordenado, que era pregar o evangelho, se envolver com a pregação das boas novas, que salva o pecador, que resgata aquele que está caído das garras do inimigo, para a glória de Deus. Aleluia. Então nós vemos aqui que o Senhor também, ao dar essa ordem, meus irmãos, Ele capacita a sua igreja. Louvado seja Deus. Ao dar essa ordem, Ele capacita, porque o trabalho evangelístico, o trabalho aqui de salvar almas, ganhar almas para Jesus, é um trabalho espiritual, de cunho espiritual. Não é simplesmente anunciar uma propaganda como de qualquer outro negócio. Não, aqui era anunciar a verdade do reino de Deus. E é sabido que o reino de Deus tem o seu adversário, que é o diabo, o adversário. E quando alguém se levanta para fazer a obra de Deus, o inimigo vai se levantar para se opor. E nós, como crente em Jesus, precisamos estar atentos nisso. E sabendo disso, precisamos
capacitação espiritual, porque não basta ter também só disposição, precisa ter capacitação espiritual. E nesta noite, pelo texto bíblico aqui, na continuação, Jesus estaria capacitando os seus discípulos no poder do Espírito Santo para realizar a obra. E nesta noite não é diferente. O Senhor Jesus Cristo está aqui para capacitar a sua igreja, para capacitar os seus obreiros, para cumprir esta tarefa com graça, com poder, e não desistir, não recuar diante do levante que o inimigo se levantar, porque o inimigo ele vai se levantar, e é sabido, mas é sinal que realmente você está no caminho certo, e você tem poder, e o Senhor confere poder. Nota-se, certa feita, bem antes dessa passagem bíblica, Jesus, certa feita, chamou os seus discípulos e deu poder para eles ir pregar a sua palavra. Inclusive, depois chama mais 70 e envia de 2 em 2 para levar a sua palavra. E antes deles irem levar, deu-lhes poder, os capacitou com poder, para que pudesse fazer a obra do Senhor. Irmãos, a evangelização é um trabalho espiritual, é uma obra espiritual. Por isso a necessidade de estarmos capacitados, preparados. Nota-se que Jesus não disse, ide, e simplesmente, como quem diz, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, ele vai mostrar a necessidade, no versículo 17, de que houvesse sinais da parte do Senhor, para que, havendo sinais, o povo cresce, se convertesse, e crendo viesse a converter-se. Por isso que muitos dos sinais Jesus operava, para mostrar que realmente Ele era o Senhor, o Messias prometido, e por isso eles precisavam, eles eram levados à salvação em Cristo Jesus. Mas nota-se que Jesus aqui vai capacitá-los para expulsar demônio no nome de Jesus, falar novas línguas, pegar na serpente, se bebesse alguma coisa mortífera, nada de mal lhe acontecesse. Isso aqui, meus irmãos, era uma capacitação do Senhor, porque o Senhor Jesus sabia do levante que haveria contra os seus discípulos, que não seria algo simplesmente fácil de fazer, mas o Senhor estaria dando capacitação espiritual, como nós vamos ver aqui na continuação, que eles fizeram o trabalho do Senhor, e aí o Marcos vai dizer que o Senhor ia confirmando. Olha só, à medida que eles se levantaram, começaram a fazer a obra, o Senhor ia confirmando para a glória de Deus. Ou seja, Deus quer confirmar, aleluia, nas nossas vidas, a capacitação espiritual, à medida que nós nos coloquemos na brecha e vamos fazer a obra de Deus, porque na medida que você se dispuser a fazer a obra do Senhor, com a capacitação espiritual que Ele nos concede, o Senhor vai estar confirmando. Isso indica que nós não vamos estar sozinhos espiritualmente falando, mas vamos estar acompanhados pela manifestação do poder de Deus, do poder do Espírito Santo, e aonde vai haver salvação, vai haver libertação, vai haver transformação para a glória de Deus, através das nossas vidas. Mais uma vez que eu vá, que eu me levante e ante fazendo a obra dele, aí haverá confirmação. Se perguntarmos nesta noite, quantos de nós aqui
queremos a confirmação do Senhor. Todos nós vamos dizer: eu quero a confirmação do Senhor. Mas pergunta-se: estamos dispostos a levantar e ir fazer a obra? Aonde quer que o Senhor nos leve, nos envie? Aí que está. Aí muitos vão dizer: eu não. Mas nesta noite é exatamente isso que o Senhor quer. Nota-se que o versículo vai dizer que eles tiveram uma confirmação, vai mostrar que eles tiveram uma confirmação à medida que eles deram ouvido à ordem de Jesus e foram fazer a obra, caminhando, levando a palavra do Senhor, expulsando os demônios. Isso indica libertação, e ali realizando sinais para a glória de Deus. Mas isso pela capacitação do Senhor e a confirmação do Senhor. Então nós, meus irmãos, o Senhor mostra pela sua palavra nesta noite, nós não estamos sozinhos no fazer da sua obra. O Senhor não nos deixa abandonado à própria sorte no fazer da sua obra, ainda mais se tratando da obra do Senhor. Não, o Senhor nos capacita. Isso indica que Ele sabe que precisamos da capacitação, e depois Ele confirma. Isso indica para que não haja dúvida. Portanto, nesta noite, se está havendo dúvida no teu coração acerca de ir fazer a obra ou não, o Senhor está aqui para tirar a dúvida, dirimir a dúvida do seu coração e dizer que haverá confirmação da parte dele à medida que você se dispuser a fazer a obra. Aleluia, meus amados irmãos, é o que a palavra de Deus nos mostra aqui. Aleluia. Por isso é uma chamada para todos nós. Ninguém escapa desta chamada do Senhor. Aleluia. Ninguém, porque aqui é para os discípulos, evangelizar para todos. Já ouvi obreiros dizer, em determinado momento, até mesmo na escola bíblica dominical, de que nem todos têm o dom de evangelizar, mas a Bíblia nunca apresentou a evangelização como um dom. Não é dom, porque se fosse dom, aí até que estaria certo a fala, mas não é dom, é uma chamada, é uma obediência, porque é para todos. Não é, ali não é um dom ministerial. Aí dom ministerial aí não são para todos. Mas agora aqui é um chamado geral. Por isso, nesta noite podemos ficar com uma frase que resume tudo: o chamado geral do Senhor para os seus discípulos, que é exatamente o chamado para a obra evangelizadora, para dar ouvido à sua voz. E Ele então capacita quem dá ouvido, Ele confirma quem verdadeiramente fizer a sua obra com prazer, com alegria, que se levanta. Irmãos, precisamos ser como Isaías, que disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas não só de boca falar. É uma coisa que eu particularmente sempre peço a Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, porque o meu desejo é estar levando a palavra do Senhor. Nós, obreiros, não fomos chamados para estar, por exemplo, parado em cima do altar. Não, é para estarmos servindo, aleluia, de uma forma ou de outra, servindo, e jamais de enfeite no altar do Senhor. E é o que eu sempre alerto, inclusive
lá na escola bíblica dominical, aqui na igreja sede onde congrego. Por isso, meus irmãos, nós obreiros precisamos fazer a obra do Senhor, não ficar contente em estar parado muitas das vezes em cima do altar, mas estar procurando, estar levando a palavra, porque a igreja do Senhor precisa ser edificada, como nesta noite a igreja do Senhor é edificada pela palavra do Senhor, que dá vida, que dá força, que dá graça, que capacita, que confirma, que remove dúvida, para que você então sirva ao Senhor livremente e agradando-o à medida que o obedece. É o que nos mostra aqui a palavra do Senhor. E é interessante porque o Evangelho de Marcos é chamado um evangelho prático, isto é, ele não faz rodeio, aleluia, ele não faz rodeio, até porque o Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos, e os romanos, eles gostavam das coisas muito práticas, eles não queriam saber a origem das coisas, como nos outros evangelhos. Por isso que ele é também chamado, identificado como o servo, o evangelho que apresenta Cristo como servo, isto é, olha só, já indicando o ato de servir, então é um evangelho direto. Portanto, meus irmãos, a palavra de Deus, ela não engana, ela não faz rodeio, a palavra do Senhor, ela é direta, e o que o Senhor quer de nós, é que tão somente nós acatemos e cumpramos a missão que Ele nos delegou, que Ele nos incumbiu, falar de Jesus ao triste pecador, apontar para Jesus, que somente em Jesus o homem tem salvação, que somente em Jesus ele pode ser salvo, ele pode ser liberto, que somente em Jesus há esperança para ele, ainda que o mundo hoje não oferece mais esperança alguma, mas Jesus, ele é a esperança para esta nação, ele é a esperança para o pecador que se encontra perdido nas garras de Satanás, mas que ainda há esperança, se tão somente ele ouvir a voz do Senhor e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas muitas das vezes ele vai ouvir, não é aqui na igreja, é quando eu e você nos depararmos com ele aí fora, aleluia, e aí depois ele poderá vir para cá, uma vez salvo em Cristo Jesus, para continuar se desenvolvendo e crescendo na presença do Senhor. Por isso, meus irmãos, é o que a palavra de Deus nessa noite nos busca conscientizar. O Senhor tem capacitação para todos nós nesta noite. Ele quer tão somente que nós cumpramos a sua tarefa que Ele nos deu, que é ganhar almas. Ganhar almas é a tarefa da igreja, e muitos têm esquecido disso, mas não podemos nos esquecer. Precisamos nos conscientizar e continuar fazendo a obra do Senhor. Assim agradeço a oportunidade que me fora confiada. Em nome de Jesus. Glória a Deus.